Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos, paz e bênção para vocês. Deus abençoe você, sua vida, sua casa. E vamos juntos rezar, pedir o Espírito Santo. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vamos ouvir o Evangelho que está em João, capítulo 6, de 44 a 51. Ninguém pode vir a mim, disse Jesus à multidão, se o Pai que me enviou não o atrai, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai, e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou o pão da vida, o pão vivo descido do céu. Jesus se auto-revela, irmãos. São 2 auto-revelações de Jesus. Eu sou, é Deus que se revela a Moisés, quando Moisés no alto do monte, Deus o chama naquela sarça ardente e depois se revela ali. E quando Moisés diz, quando Deus fala da missão, e Moisés pergunta, mas em nome de quem eu vou? Diz que eu sou. Jesus é eu sou. Eu sou o pão vivo. Eu sou a ressurreição. Eu sou o pão vivo descido do céu. E em torno dessa revelação, que só na fé pode ser acolhida, há nela 2 pensamentos fundamentais, que estão nos versículos 44 e 45. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu ressuscitarei no último dia. Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai, e por ele foi instruído, vem a mim. Aqui, irmãos, Jesus desenvolve o tema da necessidade da atração interior do Pai para ir a Jesus. Ou seja, para crer em Jesus. O Pai é que atrai. E felizes são aqueles que se deixam atrair, que se deixam seduzir, porque Deus não obriga, mas Deus atrai. Vai atraindo a todos para a salvação. Jesus, nele está a salvação. Mas para que nós possamos ir a Ele, para crer nele, precisa do toque da graça. É Deus que dá o toque, mas esse toque da graça Deus não obriga, precisa do teu sim. Esta é a obra que Deus quer que nós tenhamos, é dar o nosso sim. Eu vou me sentindo atraído, é uma força interior que vai me conduzindo, me chamando. E quantas pessoas dizem, eu nem sei que eu fui atraído por uma força até aqui. Não obrigado, é atraído, é uma força de atração. Deus é quem chama. Então a atração do Pai
é configurada como uma escuta, uma instrução interior de caminho. É um caminho cristológico, que chamamos na teologia, que leva à fé, na revelação do Pai em Cristo. O Pai revela que seu Filho, que nos deu a salvação, e a salvação está nele. Este é meu Filho amado, diz Deus no batismo, e depois no alto do monte, na transfiguração. E quando Jesus está para morrer, eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. E os versículos 50 e 51 confrontam numa primeira conclusão o maná no deserto com o pão descido do céu, que diz: eis que o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Então, morte e vida caracterizam esses dois pães. Só que, lá no deserto, os hebreus comeram o pão e morreram. Nós não. O pão que Deus dá é um pão de quem come, vive eternamente. Veja a diferença do maná lá no deserto com o pão que o próprio Deus nos deu, o pão vivo. Esse é o pão vivo. É um pão encarnado. É um pão que agora se dá a nós por amor a cada um de nós. Então, irmãos, a conclusão já é o início do tema propriamente eucarístico, né? Falar da Eucaristia. E os profetas, quem conhece o Antigo ou a Primeira Aliança, já havia anunciado que nos últimos tempos não se conheceria Deus por ouvir dizer, mas sim por uma experiência pessoal. Os homens seriam diretamente instruídos por Deus. Em Jesus, Deus assume a figura humana. Agora, o ser humano pode conhecer a Deus. E Jesus é para o ser humano, irmãos, o pão descido do céu. É para mim, é para você. É o pão que o põe em comunhão com Deus. Se eu quero ter comunhão com o Pai, eu preciso estar em comunhão com Jesus. E uma maneira de eu estar em comunhão, maneira sublime, maneira privilegiada do ser humano estar em comunhão com Jesus, é por meio da Eucaristia. A expressão pão vivo descido do céu designa o próprio Jesus em relação ao Pai e em sua missão de trazer aos homens a vida divina. Irmãos, aqui aparece o mistério eucarístico, não é? O mistério da fé que celebramos. Então, celebrar a Eucaristia significa para a Igreja possuir os sinais autênticos do conhecimento e do amor que une o Filho ao Pai e que nos une ao Filho. Então, quando eu comungo, eu estou unido a Jesus. E se eu estou unido a Jesus, eu estou unido ao Pai, estou unido ao Espírito Santo, porque quem me atrai para Jesus é este fogo do amor do Pai. É o fogo do Espírito que me leva a Jesus, e crendo em Jesus, eu tenho a salvação. Eu comungo, comungando com Ele de coração, eu estou no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Maravilhosa é a fé da Igreja. Creiamos e vivamos nessa fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.